Muito bem, então, bem-vindos, bem-vindas. É o último podcast, não é isso, Silvia? Da Isso. temporada 1. Eu sou o Netflix agora da educação, não é isso? Isso aí, chegamos ao 10º e último episódio dessa primeira temporada. Queremos ouvir feedbacks, temos recebido vários, mas queremos ouvir mais para a gente poder pensar na segunda temporada, né, Riva? Pois é, você está pensando na segunda temporada. Eu estou nessa última aqui, dando graças a Deus que é a última gravação do ano, porque eu já estou em ritmo de férias, né? As férias aqui nos Estados Unidos começam oficialmente essa semana, as férias do inverno, né? Já Aham. malas prontas para viajar. Então, esse podcast e você, Silvio, são as únicas coisas entre as obrigações e as férias. Então, vamos lá. Onde Outra que coisa, você. vai ser outro dia freestyle, né? Porque eu estou chegando aqui Sim, agora e fui informado por você que a gente vai falar de professor e etc. isso, Vamos lá. exatamente. Só conta pra gente, Riva, quando esse episódio estiver no ar, que vai ser daqui a 2 semanas, na verdade, onde que você vai estar? Olha, eu acho que, bom, se tudo der certo, né, e eu não for feito refém, e a guerra não explodir lá do Oriente Médio, de Israel ali para a África, eu estarei no Egito, já ali realizando uma visita que há muitas décadas eu queria viajar para o Egito, nunca aconteceu, mas é um sonho de garoto, né? Eu era aluno lá do Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, e tive um professor de história na quinta série, o Mauro Mendes Vilela, o professor Fichinha, né? Marcou época lá no Santo Antônio, Ah, professor da aula de História Mundial. E eu fui encarregado lá de fazer um trabalho sobre o Ramsés II do Egito. E aí eu achei que aquela história espetacular e desde então comecei a ler, desde garoto comecei a ler sobre a história do Egito. Eu tive um cachorro chamado Ramsés II o Grande, sei tudo de história egípcia que você puder imaginar. E agora finalmente falei, ó, é agora ou nunca, né? Fui comprei a passagem. Então isso tem muito a ver com o professor. Olha como é que um professor marca a gente, né? Mas eu acho que um professor faz muita diferença na vida das pessoas. Aliás, bons professores fazem toda a diferença. e sim, e esse é o tema do nosso papo de hoje, né? Sobre ser professor, o que você obviamente é, né? Então hoje você atua como professor na Arizona State University, né? Na WP Carey School of Business, aí nos Estados Unidos, mas já foi professor também em outros contextos. Aí no Arizona já recebeu prêmio no primeiro semestre desse ano, né? Recebeu um prêmio, o TITS, Eu que. prefiro ir na minha parte em dinheiro. Nessa altura da vida, eu estou querendo uma Aham, brincadeira, sei, né? não, claro. Sempre bacana, ganhando os prêmios mais importantes de teaching, né? Como docente, né? Sempre uma grande honra. Teve uma graninha assim, Aham. super bacana e tal. E tive a oportunidade de dar aula em todos os continentes, né? Conheço educação na Ásia, conheço educação na Austrália, na África, na Europa. Então, assim, eu acho que a carreira, né, me permitiu conhecer e ter essas experiências todas e tal. Uhum. Não, muito bacana e esse reconhecimento super merecido. Inclusive, eu fico muito feliz quando a gente recebe feedback para o podcast de ex-alunos seus e que recordam, né, mencionam da época que eram alunos, isso é sempre muito bacana. Mas antes de vir para o ensino superior ou para o ensino, para a educação executiva, né, Riva, eu sei que você teve uma trajetória passando por outras experiências também como professor. Conta um pouco disso pra gente. É legal, assim, eu sempre brinco com essa questão de que prefiro minha parte em dinheiro, mas eu reconheço que é o maior barato você ser reconhecido regionalmente, nacionalmente, fora do seu país como professor, né? Porque é isso que eu sou, é assim que eu me identifico, né? A gente, a parte da construção da identidade da gente é aquilo que a gente é, né? Profissionalmente, no trabalho. Então, é uma questão muito importante. Recebi prêmio no Brasil, recebi prêmio nos Estados Unidos, na Ásia. Então, e o reconhecimento dos alunos, né, que passam por você 20 anos depois, lembram o teu nome, para mim é a melhor coisa do mundo, né? Ô, Riva, tudo bem? Eu até brinco, né? Chamando Rivadavia também vai ser difícil ficar não lembrar. Mas quantos professores
que não fizeram a diferença na minha vida é que às vezes eu vejo, mas eu não sei o nome. Então, se Uhum. ser reconhecido, cumprimentado, a minha mulher brinca isso, né? A gente estava em Hong Kong uma vez, no metrô, passou um ex-aluno, professor e tal. Aí a minha mulher sempre brincava, ó, se candidata a vereador, deputado, que você vai ganhar e tal. Então, assim, isso é um motivo de grande orgulho para mim, de grande honra, esse reconhecimento. E, assim, esses alunos voltam sempre, né? Os caras são executivos hoje de empresas multinacionais, mundiais, querem conselho para falar de carreira, querem discutir outras opções de vida, pedem conselho sobre o que estão fazendo dentro da empresa, como agir, como tocar o dia a dia, falar com pessoas. Então é bacana, gente, eu me sinto útil, me sinto vivo. Uma das coisas que eu sempre quis fazer quando vim para cá era ser útil à sociedade aqui. Né? Eu tenho que ser útil à sociedade aqui, como eu fui aí no Brasil, como eu fui na China e tal. Respondendo a sua pergunta, eu dei aula em tudo quanto é nível de educação que você puder imaginar. Eu não comecei no ensino superior, né? Eu dei Uhum. aula em inglês, né? Meu primeiro emprego foi no CCA, da Rua Padre Eustáquio, que nem existe mais, passei há 2 anos aí, na Rua Padre Eustáquio ali. Meus avós moravam ali no bairro Padre Eustáquio. Uhum. Minha avó na rua Tuiuti e meu avô ali na Progresso. E o CCA era perto da igreja do Padre Eustáquio ali, meus avós devotos de Padre Eustáquio e tal. Então, lá me deu uma tristeza muito grande. Foi a primeira escola que eu dei aula, foi o CCA. Comecei a dar aula de inglês com 16, 17 anos. Dei aula de música, né? E acho que ter dado aula de música em inglês contribuiu muito para desenvolver uma didática superior, né? Eu lembro como era difícil explicar teoria musical às vezes para as pessoas, né? A capacidade de abstração, ou ensinar inglês sem falar português, né? Falando só inglês, Uhum. tem que se virar. Então você vai aprendendo, vai lendo, vai criando artifícios, vai experimentando e tal. Depois dei aula no ensino fundamental, no ensino médio, cursinho pré-vestibular. Depois entrei no ensino superior sem querer, absolutamente sem querer, porque eu nunca via isso na época da faculdade como uma profissão. Para mim era um bico. Ah, Um bico ali que eu vou ali, ganho uma grana, e estava ganhando muita grana dando aula. Né? Então tinha duas coisas que eu fazia que eu às vezes ganhava mais que muita gente. Né? Eu era aluno de graduação e dava dava aulas, né? E tocava na noite de BH com uma banda. Né? aham. Aqueles de BH, Mr. Beef, Westinghouse Neon, tocava sempre, regularmente. Então, ganhava uma grana super legal, que era uma grana que dava para viver muito bem, mas isso sempre foi bico para mim. Eu sempre achei que ia Aham. para alguma empresa multinacional, aquela coisa toda, depois de me formar lá, primeiro na economia, depois na administração. Na economia eu nem me formei, eu fui jubilado do curso É da UFRJ. mesmo? Essa história também é uma história engraçada. E aí eu estava lá fazendo um mestrado, né, que tinha que, né, vi que a coisa ia ficar feia para o meu lado, se eu não começasse a me desenvolver, fui fazer mestrado. E uma colega do mestrado chegou lá e falou: a UNA está contratando. Né? Já, o semestre já tinha começado. Eu fui lá, conversei com uma diretora e falei: você começa amanhã. Foi assim que eu comecei no ensino superior. Aham. Depois lá, né, você acaba tendo sucesso, reconhecimento e tal. Aí fui dar aula nos mestrados, nos doutorados, depois aulas fora do Brasil e tal, que muito me enriqueceram. A gente já falou disso aqui, né? Desses exemplos e tal. Então eu passei por toda a cadeia produtiva, digamos assim, da educação, o que me deu muito repertório, muita experiência, muita oportunidade de reflexão. Eu vou terminar essa resposta, que está longa, dizendo que eu vejo ambientes de aprendizado. Eu não acho que a sala de aula é o único ambiente de aprendizado. A gente tem que falar Hum. em aprendizagem hoje. Então, quer dizer, eu não falo sala de aula, mas eu falo ambientes de aprendizado. E falo sobre ser professor. Um discurso que está muito presente na minha conversa como reitor. O que é o ser professor? Né? E eu quero dizer que eu penso os espaços de aprendizado, e aí eu incluo a sala de aula, né? Não se aprende só na sala de aula, né? Uhum. Mas eu penso espaços de aprendizado como grandes oportunidades de criação, de invenção, de experimentação. Eu acho que se você quer ser um professor, uma professora, e você se deixa cair na rotina de repetir as mesmas coisas, primeiro você vai ficar desatualizado. E depois que você não usa aquele espaço de aprendizado como espaço de criação, de imaginação, né, de experimentação. E eu fiz milhões de coisas interessantes, fiz milhões de maluquices em sala de aula. Algumas deram errado, mas a maior parte deu certo. Né? Então, esse é o meu conselho para o professor, quer dizer, um espaço de imaginação, de criação, de experimentação. Eu me lembro lá, quando eu estava na Fundação Dom Cabral, que às vezes as coordenadoras executivas que apoiavam os programas, né, chamavam o meu material de kit delírio. Né? E eu sempre levei no bom humor, sempre me divertia com isso, mas o que é mais interessante é que você vê ao final
que os participantes aprenderam, que eles saem dali com alguma coisa que eles podem, que os fizeram refletir, que aumentou, que tenha contribuído para aumentar a base de conhecimentos, que eles possam ser melhores no dia a dia como executivos, como pais, como mães, por aí vai. Uhum. E conta pra gente, um pouco, assim, desses casos interessantes, né, de quando da sua história como professor, né. Tem algumas coisas que eu já ouvi falar, por exemplo, o que que foi essa história do UniBH Indelicada? Ah, esse negócio é mal barato. Eu vim da educação executiva, né? Dos programas para grandes empresas e tal, então eu estava muito acostumado, porque eu estava desacostumado, já tinha me desacostumado ao ensino superior. E aí eu aceitei um convite na época do Daniel Castanho, que era o presidente da Anima, um fundador da Anima, um cara que criou o grupo Anima, para voltar a trabalhar com ele, sendo reitor do UniBH. E ele sabia, nessa conversa, que o único cargo que eu sempre almejei era ser reitor. Né? Eu comecei lá na Hum, o reitor na época que ele chegou lá, que o grupo Anima começou, nem chamava Anima na época. Mas assim, o grande tesão que eu tinha era ser reitor, não porque ia mandar em nada, porque eu poderia colocar em prática muitas das minhas ideias sobre educação. Né? Eu podia ver transformar uma universidade com base nessas ideias, com base em influenciar as pessoas e convidar as pessoas criativas, experimentadoras também, os malucos e as malucas como eu. E aí eu voltei para o BH como reitor, que era um sonho. Eu nunca quis ser CEO de empresa, nunca quis ser presidente. Eu sempre falo, eu fui executivo, mas fui dublê de executivo. Eu sou um professor. Essa é a minha. uhum. Aliás, eu falo, inclusive, que não existe palestrante como profissão. O cara que se aprendeu como palestrante está errado. Sua profissão não é essa. Eu sou um professor em determinadas áreas e, às vezes, faço palestras. Uhum. A minha expertise me permite fazer isso também. Mas, enfim, eu fui para lá e comecei lá aquele processo de transformação. Tinha que fazer o turnaround, melhorar a instituição. Tinha que, às vezes não tinha os recursos todos, difícil, tudo difícil e tal. E comecei o processo. Só que eu esqueci que era reitor e que estava provavelmente na lista lá das mídias sociais da moçada. E eu fui para um jogo do Atlético contra o Fluminense, que o Galo foi garfado, né, pela CBF, pela CBFlu, CBFly, etc., CBF Corinthians. E aí estava lá no Twitter, mandando mensagem, trocando mensagem com os amigos, e falei um monte de palavrão, xinguei todo mundo, palavrão. Minha mulher falou que tinha uns palavrões que ela nunca tinha ouvido, inclusive. Só que eu fui publicar, em vez de estar no privado, foi no público. Nossa. Aí descobri que tinha um pessoal chamado UniBH Indelicada, que eles pegaram os palavrões, o texto e tal, e botaram assim lá no site chamado UniBH Indelicada, no Uhum. Facebook. Né? Vejam a boca suja do reitor. E uma moça com a cara assim, fazendo uma cara de assim, ó, e tal. E eu fiquei sabendo porque na época o gerente de marketing me ligou e falou: você está no Indelicado. Eu falei: o que é isso? Aí chamou UniBH Indelicado. E eu entrei lá e vi lá, falei: pô, que merda, né? Puta, faz assim, né? Acabo de chegar, a primeira impressão que as pessoas vão ter de mim é no estádio de futebol falando palavrão, né? Mas aí, para minha surpresa, os próprios alunos começaram a me defender lá. Não, o cara faz o que ele quiser na vida pessoal dele. Você está lá com os amigos dele, momento relax, estão invadindo e tal. Aí eu comecei a entrar no site, né? Na época alguém sugeriu assim: vamos entrar na justiça, fechar e tal, advogado. Eu falei: que isso? Vocês estão malucos? Vocês não conhecem os casos de gente que tentou fechar a internet, não? Tipo Daniela Sicarelli, Aham. vai quer brigar com o YouTube, vai ser, não vai, né? Você é responsável por aquilo que você está publicando ali publicamente e tal. Eu entrei no site, achei o site genial. Achei o site espetacular, achei extremamente bem-humorado, inteligente, bem pensado. Aí depois acabei descobrindo na época, né, que a gente tinha todo um esforço de comunicação nas novas mídias digitais, só que os alunos não estavam lá, tinha blog, tinha não sei o que, não sei o que. Os alunos estavam no UniBH Delicado. Tinha um outro também chamado Vai Se Fuder UniBH, Sério? tinha e tal. Eu também entrei, olhei e falei: tem várias questões que os alunos colocam aqui que eles têm razão. Né? Nós não podemos dizer que, não podemos fingir de morto aqui, não. Vamos entender, vamos resolver esses problemas. E Uhum. até na época eu falei: se vocês conhecerem esse pessoal do UniBH Indelicada, contrata, pode contratar, deixa eles virem trabalhar para a gente, que eles estão fazendo melhor do que a gente. Eu acho que esse espírito sempre me governou muito, assim, sempre me ajudou Uhum. muito. Encontrou alguém que está fazendo melhor que você lá fora? Vai lá aprender, né? Traz para dentro e tal. Esse é um caso Uhum. interessante. E assim, a gente, como professor, também vai aprendendo a ler as pessoas, né? Se você realmente se interessa pelos alunos, pelas suas alunas e tal,
você começa a ver ali, né, que às vezes o cara não tem um problema assim na questão cognitiva, o cara tem outra questão atrapalhando o aprendizado. Um exemplo muito interessante, eu estava dando aula uma vez, aí eu peguei, amassei uma folha de papel assim e arremessei na lixeira do outro lado da sala e ela cai dentro da lixeira, né? Aí eu vi um aluno falou comigo assim, isso é autoconfiança. Ah, Eu falei, pô, é o cara que sabe que joga e vai acertar. Bobagem, né? Eu joguei totalmente, né? Entrou bem, não entrou bem. Aí eu saquei que ele tinha um problema ali de autoestima. então, E eu aham. comecei a trabalhar com esse cara no semestre. Né? O cara foi crescendo, foi melhorando e tal. Mas você viu que o cara estava numa performance ruim, não era nem sim pela questão cognitiva, mas ao que o professor podia ajudá-lo, bater papo. E, cara, o que está acontecendo? Como é que está o trabalho? O que você está fazendo aqui? Como é que a gente pode melhorar? Então, assim, você vai aprendendo a ler, vai aprendendo a se aproximar das pessoas. Então, a educação é para quem realmente tem tesão, tem paixão, acredita que o mundo precisa melhorar e que a educação é a única forma da gente realmente transformar o país, né? Uhum, sem dúvida. Mas muito bacana esse caso da UniBH Indelicada, porque é interessante, assim, que a figura do professor é muito importante existir uma autoridade ali, mas também é muito importante essa proximidade e humanização do professor, vamos dizer dessa forma, né, entre aspas. Eh, no sentido de que o professor, obviamente, é um ser humano que tem a vida dele pessoal, que tem as coisas que ele gosta, que ele não gosta, e eu acho que isso desperta um senso de identificação nos alunos e é muito positivo para o aprendizado, né? Eu acho que se ficar só naquela figura de autoridade, uma coisa assim distante, não favorece em nada, né? Inclusive, estava sempre perto das pessoas, perto dos alunos, perto dos professores, e tirando toda a formalidade, a pompa e circunstância. Das melhores coisas que eu fiz lá quando cheguei, não tem chefia de gabinete, não tem chefia de cerimonial, nada disso. Isso para mim não é fundamental aqui. Não vamos gastar dinheiro com isso, vamos gastar dinheiro onde interessa. E sempre Uhum, foi. Tem outro caso engraçado que aconteceu lá também no MBH. Eu queria uma cultura de volta às aulas muito forte. Volta às aulas é um negócio sério e quero cultura de volta às aulas, quero tudo funcionando, e o time entender o recado. Aliás, eu sempre fiz um convite às pessoas para participarem do projeto. Vem para o projeto é esse, o que você pode contribuir para melhorar e tal. Agora, também deixava claro, se esse projeto não é tua, cai fora. Porque se você não cai fora, eu vou te tirar. uhum, Quer dizer, quem é que quer estar com a gente, quem tem tesão de estar com a gente, que acredita no projeto, que quer fazer acontecer, quem não quer não está aqui mais. Né? É simples. Essa questão para mim é super bem resolvida. E contratar e demitir são os dois lados da mesma moeda. Né? Eu sou contra contratar, demitir porque sou bom. Agora, demitir o professor porque ele tem 5 inquéritos, besteiras. O professor bom demora tempo para ser forjado e formado. Então, uhum. eu sou pessoa contrária, os bons ficam. Os que têm performance ruim, realmente a gente tem que repensar o que vai fazer. Mas voltando à história, e não tinha cultura de volta às aulas, eu estava muito chateado com aquilo, andando pela instituição, via sala sem professor. Pô, mas peraí, mas quem que é responsável aqui? Cadê o coordenador do curso? Cadê o diretor da faculdade? E comecei então a chamar as pessoas à responsabilidade. Aí, uma semana já, quinto dia, sexta-feira, passo numa sala, não tem professor, só os alunos lá dentro. Eu fui e meti a cara lá dentro. Né? Ninguém sabia quem eu era, tinha acabado de chegar como reitor. Os caras ouviam o nome Rivadavia, achavam que era uma mulher, um velho. Aí eu falei, tudo bom? Pessoal, quem é você? Não, meu nome é Riva, eu sou professor aqui do UniBH. Aí os caras acalmaram. O que está rolando aí, moçada? Ah, não tem professor, não. Mas a turma apareceu aqui, cadê o coordenador? Não, ninguém, diretor e tal. Eu falei, então tá bom, o que vocês estão aprendendo? Que turma é essa aqui? Ah, aqui é engenharia de produção, quinto período. Eu falei, tá bom, o que vocês estão aprendendo? Isso? Tá bom, vou dar uma aula para vocês. Fechei a porta. Aí você imagina, na época a hora que eu entrei, eu não sabia se estava fazendo a coisa certa. Aham, Eu estava, de alguma forma, também tirando a autoridade do professor que tinha que estar ali. aham. Eu entrei, quer dizer, eu avancei pelo espaço de um outro professor que não apareceu. Né? Depois eu liguei e falei, professor, tá tudo bem, o reitor Rivadavia aqui? Só tá contratado aqui e tal. Só não está aqui, eu acho que pensou, reitor, eu estou em Maceió. Mas o senhor sabe, né? Primeira semana de aula nunca tem nada, ela falou comigo. Aí eu falei, olha, Gente, não acredito. eu tinha ouvido isso de aluno, agora de professor, a primeira vez que eu ouvi, só nem precisa voltar mais. Entrei, É. e aí eu fui dar uma aula para os caras, os alunos deliraram com a aula, né? Depois de tanta experiência de sala de aula que eu tinha, de facilitação, os caras, né? E aí, foi a melhor coisa que eu fiz para entender onde é que eu estava.
Aí eu fui entender e ganhar sensibilidade. Quem que é o aluno e a aluna que estão ali? Eu fui entender com quem que eu estava lidando para valer. É o cara que é o primeiro da família dele se formar no curso superior. É o cara que gasta 3 horas em transporte público para chegar à universidade. É o Uhum. cara que voa de avião, apesar de que voar de avião estava barato na época. Então, assim, eu entendi onde é que eu estava. O cara que sofreu com 12 anos de péssima educação de ensino médio fundamental em escola pública brasileira. Então, quer dizer, eu fui ganhando entendimento e causa. E aquilo foi fundamental para o trabalho que a gente desenvolveu depois e o sucesso que o time teve. Né? Eu falo time porque eu nunca ia fazer. Reitor não faz nada sozinho. Tem que ter Uhum. um muito foda e foi o que eu fui recrutando. Né? Fui encontrando lá dentro gente espetacular que estava escondido debaixo de algum gestor incompetente. E aí foi interessante que eu saindo da sala, os caras assim, ô velho, você vai voltar, né? Ô velho, né? Falando com o reitor. Ô velho, Nossa. a sala doida demais, pô. Entendeu? E é legal você ter esse tipo de reação, né? Mas você lembra de que você deu aula para eles, já que era uma turma de engenharia de produção? Eu estava aprendendo sobre cadeia de suprimentos na época, eu falei sobre inovação em cadeia de suprimentos. Dei uma aulinha Uhum. rápida e tal, fiz a moçada trabalhar e tal, aquela coisa, mas eu estava interessado em saber o que pensavam na universidade, por que estavam ali, como é que era a relação com os gestores e tal. Porque é uma ilusão também, com qualquer gestor educacional, achar que vai resolver todos os problemas. Não vai. O negócio é gigantesco. Então, quer dizer, É. vamos usar o Wilfrido Pareto, 2080. 20% das questões que impactam, tentando o resultado acadêmico, financeiro, reputacional, etc. E é ali que a gente atacava. Né? Mas tinha problema todo dia. Quem não gosta de problema não pode estar em organização, não pode estar em Uhum. escola. Né? Mas quem está em escola tem que ter pertencimento à causa. Por que a gente está aqui? Ah, mas eu estou incomodado com o lucro da escola. A escola tem que ter lucro. Que cabeça é essa? Escola que não tem lucro não funciona. Escola que não tem lucro não tem salário em dia. Não tem investimento. Não tem desenvolvimento de gente. Então, a gente tem que acabar. Educação custa. Excelência custa dinheiro e tem que ser financiado. Ponto. Não adianta ficar fazendo discurso de excelência sem entender que excelência é caríssimo. Pensa a escola de negócio de Harvard com 6 bilhões de endowments, de doações. Porra, me dá 6 bilhões, eu faço a menor universidade. Mas olha que a gente está gerenciando escolas no Brasil, você muitas vezes tem uma receita X e um custo folha de pagamento, que é quase receita. Claro que tem que ter boa gestão. Então, assim, eu sempre falava, vamos substituir a ideia de excelência por qualidade. Porque Hum. excelência é utopia. A gente, como professor, gosta da utopia, claro. Mas eu preciso trabalhar, botar o pé no chão. Como é que eu posso tangibilizar a qualidade? Qualidade, para mim, é currículo. Vamos discutir o currículo. Qualidade, para mim, é capacitação docente. Dá Uhum. para capacitar todos os docentes? Não, mas quem é que a gente vai escolher para capacitar? E qualidade, para mim, é percurso formativo, é entender de jovem. Quem que é o jovem que está aqui? Para onde que ele vai? De onde que ele veio? Como é que a gente pode contribuir para agregar valor na jornada? Eu tinha lá Uhum. uma discussão muito brava, muito ferrenha com um grupo, às vezes, que diz o seguinte, olha, o aluno de classe alta, o que você vai agregar em 4 anos talvez seja muito pouco. Mas o aluno, por quê? Porque o cara é rico, a família é rica, o cara já viajou, o cara fala 2 línguas, o cara... Beleza. Agora, essa galerinha que está chegando para a gente, o que a gente pode fazer aqui é extraordinário. E aí eu tive que combater, inclusive, papo, biscoito pedagógico na sala dos professores, né? Porque se fazia piada com a qualidade dos alunos. Né? Eu me lembro Nossa. de uma piada que me incomodou profundamente, falar, eu como educador não posso ouvir isso aqui calado e deixar que isso aqui seja norma. Né? Uhum. Uma aula lá de introdução à arquitetura, desenho na prancha, eu não me lembro bem o que era, né? Confesso aqui a minha ignorância no processo todo, mas o aluno tinha que desenhar um quadrado lá na prancha. Aí o professor deu o tamanho do quadrado, o aluno falou assim, mas não cabe aqui não. Aí o professor falou assim, então faz 50 a dimensão. Aí o aluno Uhum. falou, mas 50 por quanto? Né? Qual que era a Uhum. piada? Era um quadrado. Né? É. Por que 50 por 50? E todo mundo riu, tal, 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 tal. A hora que a gente ri desse tipo de piada, é que a gente não entendeu o que a gente está fazendo aqui. O aluno que chega para a gente tem sérias deficiências de ensino médio fundamental. Ele está fazendo engenharia e arquitetura, mas ele tem dificuldade em matemática básica, às vezes. Eu tenho que repor essa dificuldade, eu tenho que resolver a dificuldade dele na matemática básica. Ele se manifesta mal no vernáculo, na língua, escreve mal, nós temos que remediar isso também. Então, esse aluno que você está fazendo, eu falei na época com os professores, que vocês estão fazendo graça desses caras, essa aluna, no caso era uma aluna, né? Essa aluna talvez não vá se tornar uma nova Le Corbusier, um novo Oscar Niemeyer, um novo Frank Gehry,
um Frank Lloyd Wright, esses grandes caras. Mas ela vai ter renda, vai ter perspectiva, vai ser melhor do que os pais foram, vai poder fazer um projetinho de reforma ali e ganhar uma grana. Ou seja, nós vamos melhorando o país etapa a etapa, mas é importante que você, professor, entenda de onde é que eles estão vindo. Né? E olha que você vai entender, o cara às vezes vem lá, o cara vai estudar lá na região sul de Belo Horizonte, no centro, o cara vem de uma região remota da cidade, o cara pega 2 horas de transporte público, 4 horas da manhã para ir trabalhar, acho que ele trabalha 7, trabalha o dia inteiro, leva a marmita dele lá, ainda pega o coletivo à noite, o ônibus para ir para a faculdade, depois acaba 11 horas, o cara pega o ônibus de novo, o cara passa 4 horas, 3 horas e meia da vida dele no transporte público. Então, se você não entendeu quem é o seu aluno, então é preciso entender quem é o aluno, né, e ganhar sensibilidade, e também é preciso entender o professor. Né, porque você não vai ter professores aliados achando que o professor é inimigo da escola. Eu estou cansado de falar para a escola que trata o professor como inimigo. Porra, tá errado. O professor é o parceiro. Ah, vai ter, vai ter uns caras chororô, mas você vai encontrar as pessoas que estão afim realmente de fazer um processo de transformação bacana, né? Então, comecei desde então, venho refletindo muito sobre educação, refletindo muito sobre desenvolvimento do país, etc. E quais características que você considera principais, assim, as principais para um professor ter? Se você fosse falar 3, 4 características essenciais para um bom professor. É difícil generalizar isso, sabe? Assim, eu acho que é uma profissão muito desprestigiada no mundo inteiro, não no Brasil, não, no mundo inteiro. Quem é que quer ser professor? Quem é que quer ser professora? Primeiro, os salários são ruins. Condições de trabalho não são boas. Longas Uhum. jornadas, né? Não há reconhecimento da sociedade. Hoje em dia tem um negócio infernal que é grupo de WhatsApp de pais e outras besteiras mais que a gente ouve por aí. Pais despreparados que não entendem absolutamente nada de educação, montam um grupinho e acham que podem, e podem não, que influenciam a escola. A escola faz mudanças, demite professor porque discutiu tal tema e etc, etc. Sim. Absurdas, né? Então eu acho que tem um demérito muito grande na profissão hoje. E a sociedade tem culpa nessa questão. Quem é que quer ser professor hoje em dia? Eu fiz, mesmo aqui nos Estados Unidos, eu vou tirar a educação superior americana, que é diferente, mas eu vejo aqui a escola que a minha filha vai, aqui na região metropolitana de Phoenix, né? Os caras ganham 65, 70 mil dólares por ano. Porra. A gente até com Crônicas do Riva que eu fazia lá mostrava que uma professora que largou tudo para ir para o OnlyFans, né? Uhum. Ela relatava lá que ganhava 3 vezes mais, né? Então, quer dizer, o que mostra a mediocridade das escolhas que a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que não tem um perfil que a gente possa identificar, é isso, não. Mas eu acho que há boas características, né? Alguém que é curioso, curiosa, né? Uhum. Alguém que está sempre estudando, se atualizando, né? Alguém que quer saber o que está acontecendo no mundo, alguém que se interessa em pensar como é que as outras pessoas aprendem, né? Alguém que reflete sobre a necessidade de ajudar os alunos a saber, a usar esses conhecimentos para um fazer que possa ser útil, que sejam úteis à vida pessoal, profissional, etc. E que ajude esse aluno, essa aluna a ter uma nova visão de mundo, a serem sensíveis a outras questões que não eram sensíveis antes. A extrema-direita brasileira, como a extrema-esquerda, presta um grande serviço à educação. Né? Nós Uhum. criminalizamos várias coisas no Brasil. Ah, você não pode discutir tal tema. Eu pergunto assim, o que é esse tema que você está dizendo que não pode? Define para mim o que é. O que é estudado aí? Elas não sabem. Mas Uhum. ouviram falar, receberam em milícias digitais, grupos de WhatsApp, acham que você não pode, né, falar daquilo. Né? Então, assim, eu coloco essas características como fundamentais. Agora, pensando, o que eu falava muito para a turma da educação executiva é que na educação de executivos, né, numa escola de negócios, onde eu trabalho hoje, é claro que eu estou na pós-graduação, na graduação, não estou na educação Uhum. executiva. Né? Mas eu acho que bons professores aí eles reúnem algumas características e habilidades muito importantes. Eu acho que é importante ter uma formação acadêmica sólida. Uhum. Sempre incentivo as pessoas a irem para o mestrado e doutorado. Não faça mestrado e doutorado pelo diploma. O diploma não muda porra nenhuma. Nada, muda zero. Né? Quer dizer, você faça o mestrado e doutorado porque você tem tesão num tema, numa área, e quer se aprofundar e se tornar uma referência, um dos melhores. Uhum. Então, agora, quando eu falo em sólida formação acadêmica, eu não estou falando só de titulação.
Eu conheço gente com formações acadêmicas espetaculares que não são doutores, não tem que ser. Mas é importante conhecer muito bem aquilo que você se propõe a fazer. Então, assim, eu acho que Uhum. profundamente é importante. A segunda coisa é alguma experiência profissional, né? Se você está dando aula para executivos, as suas histórias de vida, as suas experiências conectadas à teoria nova que você está ensinando, ou à teoria, fazem muito sentido e ajudam muito no processo. Eu acho que a Experiência terceira não como professor, né, experiência no mercado. de Uhum. vida no mercado, né? Aham. Uhum. Falando, vamos falar aqui da questão de reestruturação, o impacto disso na inovação. Vou contar uma história para vocês. Olha, eu vivi tal e tal experiência que aconteceu. Opa, todo mundo conectado com você, né? Aham. Até porque eu estou numa área específica chamada educação executiva. E a terceira questão para mim, acho que o professor, que é docente, que pensa educação, ele tem um repertório amplo de metodologias de ensino, de Uhum. pedagogias, ou seja, ele vai além da aula expositiva para experimentar inúmeros outros formatos. Né? Aprendizado baseado em casos, design thinking, seminários de grupo, seminários de alunos, Uhum. documentação baseada em casos, né, casos vivos e por aí vai, laboratório, ou seja, eu tenho que ter um repertório que me permita ir além de só ficar no blá blá blá. Não leve isso como uma crítica à aula expositiva. Não, a aula expositiva é fundamental. Né? Nada mais interessante que ter uma aula expositiva com alguém que passou 30 anos estudando um tema. Né? Uhum. Uma fala uma vez daquele biólogo evolucionista Jared Diamond, falou 1 hora e meia, espetacular, achei um negócio fantástico, né? Fantástico ouvir alguém que falou aquilo. Então, assim, é preciso ter um repertório variado, multifacetado de pedagogia, de metodologia. Então, quer dizer, é preciso estudar metodologia. E Uhum. eu falo uma coisa, muitas vezes em seminários aí para escolas, para educadores, que eles querem me matar, que eu acho que a educação tem cada vez mais a ver com entretenimento. E não entretenimento de contar piada, plantar bananeira, igual aqueles professores de cursinho, De lembra? cursinho, é isso que eu estava pensando. Não é isso. Hum. É como você cria ambiente de aprendizado que são estimulantes, engajadores, criativos, Uhum. interessantes, quer estar ali. Né? Então, quer dizer, quando eu falo do entretenimento, é como você consegue trazer elementos de entretenimento para dentro da educação e fazer o negócio ficar absolutamente interessante. Eu vi uma vez, não sei se foi em Toronto, um professor dando uma aula no curso de medicina já para os formandos, usando um episódio do House, do Dr. Ai, House. que bacana. Extraordinária a ideia do cara. Quer dizer, olha como é que o cara pegou um negócio ali fora, todo mundo estava assistindo, e aí deixou o pessoal assistir e falou assim: vocês estão se formando agora, analisem esse diagnóstico aí, como é que o processo diagnóstico foi conduzido, e se isso é possível acontecer. Os Aham. resultados são... E foi espetacular a aula. Né? Então, assim, aquilo que eu falo, que eu acho que, agora voltando para a educação como um todo, os espaços de aprendizado, os espaços de criação, de imaginação, de experimentação. Então, assim, nós temos que trazer os alunos de volta para essa conversa. Porque as pessoas estão Uhum. achando que vão assistir vídeos de YouTube e Instagram e que estão sendo educados. Não estão. Né? A educação é um negócio diferente. Né? Não é que você não possa fazer educação pelo Instagram e YouTube, você pode. Mas não assistir pequenos videozinhos e achar que está resolvido o problema. Né? É. Nós temos que resgatar a fé na educação e a fé na ciência. Né? E que a política no mundo inteiro, os extremos, vem nos fazendo desacreditar. Né? Uhum. E hoje em dia tem tantas ideias que são, né, disseminadas. Você tinha mencionado antes grupos de pais no WhatsApp, né? E eu venho de uma família de educadores, né? Minha mãe é educadora, minha irmã, minha cunhada. E o que eu vejo é que muitas vezes os pais são os grandes inimigos da escola, porque eles ficam recebendo informações de fontes não necessariamente confiáveis, e aí vem colocar em xeque o que a escola está procurando fazer ali com os alunos, né? E saem questionando tudo, colocando problema, colocando empecilho, né? Como é que você vê essa essa atuação assim dos pais, a escola, o papel dessas duas pontas? Absurdo essa ideia de que pais podem adentrar as salas de aulas, escolas, dar palpite, tirar, remover professor, criar esses grupos que espalham fofocas e coisas absurdas, etc., que não são Uhum. totalmente. E pessoas que desconhecem a educação. Né? Ah, mas a escola não está educando meu filho. A escola não educa. Quem educa filho é pai e mãe. A escola escolariza. E é lá Uhum. que seu filho e a sua filha vão ter contato com o mundo lá fora, que não é fácil. Né? Eu estou até tentando me lembrar onde é que eu li que uma das coisas da escola também nos primórdios era que para as pessoas se reproduzissem, né? Fora do ambiente da família. Né? Você vai Aham.
outras pessoas, vai ser exposto a elas, você vai ser desagradado, você vai ser questionado, você vai ser desafiado, e isso é parte da vida. Ah, mas meu filho, pô, seu filho está lá para ser desafiado. Eu estou lá para subir a barra, não estou lá para descer a barra. Então, seu filho vai voltar chateado, e o seu papel em casa como educador é apoiar a escola na escolarização. A vida é dura, é assim. Ah, tirei a nota ruim na prova, acontece, né? E o seu filho ter uma nota ruim, ser reprovado, ser desafiado, etc., é parte da vida, é parte do processo de escolarização que vai prepará-lo para outros desafios. A vida também é feita de dissabores. Né? Então, a minha filha que às vezes volta para casa, eu nunca participei de grupo de WhatsApp de pais. Eu não Uhum. participo de grupo nem de condomínio, para você ter uma ideia. Uhum. Não acho que é o fórum, não acho que está correto fazer aquilo ali, acho extremamente desrespeitoso, acho que vira um negócio para conversa fiada e falar mal dos outros. Então não participe de nada. Eu nunca vi isso aqui nos Estados Unidos. Eu sei que os pais vão à escola no momento que a escola convoca para conversar, e lá um debate. Às vezes um debate acalorado, né? Que acho que faz parte, tem pais lá que colocam as questões políticas na questão e tal, e a escola vai lá e encara. Uhum. Né? Isso é um processo bacana, mas eu acho esses grupos um negócio assustador e acho que falta entendimento do que é escolarização. Né? Porque o mundo aqui fora vai dar porrada. Prepare seu filho, prepare sua filha para viver no mundo sem vocês. É. Né? É isso que eu preparo mesmo. Então, minha filha volta às vezes, cabisbaixa, mas, né? Eu tirei um B hoje. B aqui é aquela nota de 80 a 89, né? Aí eu até brinco. Mas quanto é que você tirou? 89. Eu falei, minha filha, deixa eu te falar. B na minha família é mais ou menos como um D. Uhum. Aí eu que faço aquela brincadeira e falo, filho, deixa eu falar uma coisa. É isso aí. Se você se preparou, se você trabalhou, se você fez o melhor que você podia fazer e foi lá, não deu, beleza, a par da vida. Ganhar e perder, par da vida. A atitude, para mim, é que importa. Aí senta, trabalho, vê se tem alguma dificuldade lá, alguma coisa. É claro que você não vai ter professores espetaculares em todas as disciplinas. Esse é outro mito da educação. Aí eu vou para lá, só vou ter professor espetacular. Errado. Professores talentosos não abundam. Né? É difícil você encontrar essas pessoas que reúnem de todas essas características juntas. Então você vai, né? Eu brinco que tem uma estatística, a estatística que é mais ou menos assim, né? Estatística chute, né? A cada 10 professores, 10% você vai falar assim, uau, puta, é incrível, né? 70% você vai falar assim, ah, legal, legal, né? E 20% são aqueles caras que não poderiam estar fazendo aquilo para viver. Essa é a realidade do mundo inteiro. Né? Eu estou falando de quem viajou o mundo inteiro, deu aula em tudo quanto é lugar. Essa é a realidade. Por que às vezes eu sou contratado para dar aula em outros programas mundo afora? Porque os caras querem professores diferenciados. Né? Então isso dá oportunidade. Então minha filha às vezes volta, eu falo, ó, paciência, tá bom? Vejo lá, dou uma olhadinha no material, vejo o que eu posso ajudar. Se eu não consigo, eu contrato alguém que possa ajudá-lo e tal, ou peça a força que a escola oferece. Mas é isso. Né? A minha maior preocupação na educação da minha filha é prepará-la para a vida sem mim e sem a mãe dela. Porque o processo natural da vida é que a gente morra antes dos nossos filhos. Sim. Desculpa, é que a gente morra antes dos nossos filhos. Né? E não o contrário. Então, assim, eu quero saber, ela vai sobreviver sem a gente? Ela tem um repertório para poder sobreviver? E a hora que você protege seu filho demais, a ponto de brigar com a escola, de xingar porque ele tem, você está protegendo o seu filho e a sua filha de si próprios. E a gente não pode proteger tanto a ponto de protegê-los de si próprios. Amor demais mata. Né? Então há momentos que o sofrimento do seu filho e da sua filha, no mundo lá fora, na escola, na vida profissional, é desejado para ele criar esse repertório, esses skills, essa casca grossa para sobreviver ao mundo que vai dar porrada, que é competitivo sim. Né? Então, eu espero que a minha filha tenha mais desses sofrimentos na escola. Eu entendo que a escola não educa, quem educa sou eu e minha mulher, né? Com todos os erros e acertos que a gente tem. Achar que eu sou professor, que eu só acerto como pai, é um equívoco também. Eu comento vários erros, várias cagadas. A minha mulher me fala assim, ó, vem cá, vamos bater um papo. Você errou ali, você pegou pesado aqui e tal. Então, nós temos um processo do casal de refletir sobre isso. E entendo que a escola polariza. Eu quero prepará-lo para isso. Né? Vai ter competição, vai tomar porrada, vai ser difícil, vai ser desafiado. Então, assim, voltando àquele assunto do último podcast, outra coisa que você pode dar para o seu filho é preparo. Outra coisa que você pode dar no processo é ajudá-la a estar preparada. E a gente sabe que é adolescente, você é professora, né? Sou. Adolescente, entre transgressão e regra, prefere o quê? Transgressão. Né? Adolescente
É preguiçoso? É um bicho preguiçoso? Nossa, muito. Ó, eu também era, você acha que não era, não? Uhum, Eu uhum. chegava na escola e apagava. Dormia a tarde inteira e não dormia à noite. Chegava É, atrasado. Né? É isso aí, essa é a luta. é isso mesmo. Uma vez você falou assim que você não é o melhor amigo da sua filha. Fale sobre isso, Riva, por favor. Esse é outro papo altamente furado. Quando eu era, quando eu era adolescente, meu pai e minha mãe nunca foram meus melhores amigos. Não. As conversas íntimas, malucas, doidas, as transgressões, eu fazia com o meu melhor amigo, que era o Coxinha. Né? O Coxinha é meu amigo até hoje, eu brinco que ele até hoje não saiu da quinta série. Eu até postei um vídeo dele no meu aniversário, fazendo as brincadeiras da quinta série. Então, quer dizer, é, pai, pai é pai, mãe é mãe. Melhor amigo está fora ali. Né? Então, a minha filha tem melhores amigos, as amigas aqui do bairro, da escola, está lá que ela fala as confidências, quer falar dos namoros, dos crushes, etc, etc, das doideiras e tal. A gente não, a gente é pai. Então, assim, é preciso entender isso. E melhor amigo não te demite. Né? Melhor amigo não vai te dar porrada, melhor amigo não vai colocar os limites ao contrato pedagógico. Né? Aham. Falar de limite, não, eu acho meio psicologismo, meio pedagogismo, mas enfim, a minha filha, por exemplo, entende que há regras, que há demandas para ela aqui e tal. Então, quer dizer, é isso, né? É o mesmo papo da galera que fala, essa empresa somos uma família. Porra, não vai demitir Uhum. seu pai. Eu posso demitir minha filha? Posso, né? É, Até, sei que pais que abandonam, mas eu não vou sim. abandonar. Não vou Aham, abandonar nem cachorro nem minha filha, né? aham. São da família. Então, assim, esse papo de ser melhor amigo, não. E temos conversas muito duras, né? Eu tenho tido conversas muito duras sobre três coisas que eu vejo que não estão no eixo: Hã. alimentação, sono e exercício físico. Né? Então, hoje, por exemplo, acordou atrasado. É óbvio que tomou um pito, porque tem que ter responsabilidade. Não é mais minha responsabilidade de acordar um adolescente. Tem que estar no horário, tem que estar preparado, tem que ir para a escola e tem que gerar resultado. Ponto, é a profissão dela. Uhum, Não uhum. negocio isso. Então, quer dizer, eu não sou melhor amigo. Em alguns momentos, eu sou pai o tempo inteiro. E pai é isso, né? Pai é educar, pai é cobrar, pai é colocar nos eixos, pai é reconhecer, pai é fazer as boas. Agora, melhor amigo eu não sou, né? E muitas vezes Uhum, falo que ela não quer ouvir, né? uhum. É, com certeza. Ah, acho muito boa essa visão e realmente, eu dou aula, né, para adolescentes de 15, 16 anos, e uma coisa que eu tento falar para eles é que a vida profissional deles já começou. Então, se eles estão achando que vai começar na hora de fazer o Enem, né, de fazer o vestibular, de ir para a faculdade, não, já começou. Então, tanto é que uma estagiária minha foi minha aluna, porque ela demonstrou lá atrás, na época da escola, que ela tinha as condições de assumir uma responsabilidade. Assim que ela foi aprovada no vestibular, ela já se tornou minha estagiária. Então, essa consciência é muito importante da gente ajudar a formar nos adolescentes, né? Agora, eu acho também que isso que a gente está conversando aqui hoje, boa parte dessa conversa, é uma experiência muito pessoal que é minha. Eu não Uhum, estou dando regra para ninguém, eu não estou dizendo para ninguém como é que deve criar, eu estou dizendo como é que deve criar os filhos, eu estou dizendo como eu penso. Isso não é uma regra, não é universal, não serve para todo mundo, isso é uma reflexão que eu tenho. Né? uhum, O processo. Eu acho que a gente não pode proteger filho a ponto de protegê-los de si próprios e da vida. Né? uhum, E nisso, eu acho que quem educa é a gente, na escola. uhum. Então, colocar essa de, mas meu filho não está sendo educado na escola. Não, imbecil. Quem tem que educar é você. Aham. Né? Isso é outro papel. Né? É, O professor encontra lá 1h15, 1h20 por disciplina, né? E quem tem que se desenvolver a partir dali é isso. Então eu é. converso muito com isso. As escolhas começam agora. Eu sempre falei com a minha filha, você estava lá fazendo seu jiu-jitsu. Imagina você começou agora com 8 anos, você deve ser faixa preta aos 20. Olha o que você andou em 12 anos. E quando você tinha tempo para fazer isso, né? Para Uhum, fazer atividades e tal. uhum, uhum. Também É. você faz, mas tem coisa chata, né? Porra, vamos falar a verdade. Esse negócio de ser Uber de adolescente é um negócio Nossa, deve ser muito difícil. chato, né? Aí o adolescente saiu, onde é que tá? De manhã, de É. madrugada, né? E etc. E eu também tenho regras que não são regras legais, né? Por exemplo, não tem telefone celular para mim.
Ela só ganhou o telefone celular durante a pandemia porque eu não tive escolha. Foi para o Aham. online, a professora tinha que comunicar. E estava ligando no meu telefone e eu cheio de compromissos profissionais. Uhum. E mesmo hoje, então, o telefone está ali, mas ela sai com o telefone para a escola, e ela pega o telefone ali no bercinho, tem um bercinho, né? Pega o Aham. telefone e vai para a escola. Chegou, o telefone está lá. E eu estou Ah, procurando, cadê o telefone? Não está aqui? Ah, não está aqui, então você sabe quais são as punições, não sabe? Então tá bom. Aí a punição acontece, né? É porque há consequências. sim, claro. Eu sempre pergunto para os executivos assim: você pode mandar o presidente da empresa a merda? Ah, não, não pode. Pode sim, mas é só uma vez. Aham. Para aprender sobre hierarquia, sobre autoridade, sobre os combinados, sobre o Uhum. contrato. Então, assim, o telefone tem que estar lá. Por quê? Porque eu acho que o adolescente não pode ficar o dia inteiro exposto a mídias sociais. Por quê? Porque joga a produtividade deles no chão, porque impacta o processo de desenvolvimento cognitivo e emocional, não é É. isso? E porque você está muito mais exposto a coisas que são extremamente perigosas, que é violência, droga, pornografia, né? Então, assim, Uhum. vamos segurar? Vamos segurar até a faculdade. Não tem condições de tomar decisões agora, nessa fase da vida, sobre esse tipo de questão. Então, é uma questão que nós entramos e fazemos. Pai e mãe vão ouvir isso aí, vão descer o pau. Ah, mas no Brasil tem que ter o celular por causa da segurança. Entendo, mas não tem que ter o celular 24 horas. Inclusive, a gente pode fazer um podcast sobre Sim. isso, sobre o impacto de novas tecnologias e os vícios comportamentais da contemporaneidade, das mídias sociais, da pornografia, os jogos e etc. Então, assim, você tem um inimigo dentro de casa, no desenvolvimento do seu filho, que é o smartphone que você deu para ele. E muitos Uhum. veem o smartphone ou tablet como uma babá barata, né? Uhum. Tudo bem, eu acho que não está errado, não. Né? Quando a minha filha era pequenininha, eu trouxe o primeiro iPad, um dos primeiros a comprar um iPad, estava em Boston, eu morava no Brasil, voltei e levei um iPad. Ela era pequenininha, ela já sabia, chegava, ligava, brincava com. Então tem vários benefícios de usar a tecnologia para a educação. Agora, eu não criei minha filha na infância dela com o iPad na mão. É. Eu estava brincando na rua, né? Estava lá no parquinho, estava lá se desenvolvendo com outras crianças, aprendendo a falar. Uhum. Uhum. Então, eu não estou aqui, desculpa a expressão, não estou aqui cagando regra. Como é que você deve criar filho? Estou compartilhando a forma como eu penso, como eu crio a minha, e aqui há virtudes, eu acredito, e há erros também. Né? Eu recomendo que as pessoas que queiram refletir um pouco mais sobre educação sigam lá a minha amiga, a educadora Roseli Saião. Uhum. Né? E eu acho que é importante ver o que a Roseli, passou a vida inteira trabalhando com a educação, de jovens, de adolescentes, etc., tem muitas reflexões interessantes para isso. Dá uma olhadinha Uhum. no Instagram dela, Roseli Saião. E outra coisa, saiba que você vai ouvir opiniões que vão te desagradar. Né? Agora, se te desagrada, vamos para o debate. Né? O processo da gente de educação, o processo de aprendizado, pressupõe debate. Pressupõe que a gente esteja preparado, tenha repertório para dialogar e defender posições. Né? E Uhum. só que você está na universidade, os alunos do último ano da escola vão para a ESU, aqui em Fina, lá em Tempi, para um negócio chamado Debate and Speech. Aprender a falar publicamente e debater. Estão numa Uhum. competição nacional de debate. Quer dizer, nós não podemos esquecer isso. Né? Se você está lá entrincheirado, só ouvindo lá o que as milícias digitais te mandam, de direita, de esquerda, você não está pensando. Né? E a minha posição em relação às últimas eleições foi uma posição assim, ó, não acho que está legal nem a direita nem a esquerda. Está uma merda o É. país. Então eu penso isso e vou fazer tal escolha. Ah, então beleza, quem embora, vai embora. Mas educação pressupõe debate, pressupõe pesquisa, pressupõe leitura, pressupõe repertório. Não dá conta de debater comigo, então não vem para o parquinho. Não, e o que eu achei ótimo é que esse papo hoje, para mim, amarrou muito bem, porque você trouxe essa sua experiência como pai, como professor, tem a sua experiência na educação executiva, e a gente vê em tudo isso a presença de muitos princípios que você tem, né, Riva? Essa questão da importância do preparo, a importância de saber lidar com fracassos, né? De saber. Quando você fala, né, de não proteger o filho de si mesmo, acho que com o aluno isso é importante também, né? Você tem que colocar o aluno para viver desafios, para enfrentar situações desconfortáveis, porque vão fazer parte do crescimento dele, né?
Então, acho interessante ver tudo isso se encontrando, assim, nesse... E acho que é muito bacana que isso tá nesse episódio final da primeira temporada, né? Minha filha falou comigo, eu não gosto de perder, não, porque perder, como ela falou em inglês, is embarrassing. É vergonhoso. Eu falei, o quê? Como assim? Aí fui entender e tal. Ela nem queria ir pro campeonato de jiu-jitsu, né? Porque na primeira que ela foi, ela teve uma derrota espetacular. Eu até aplaudi a menina adversária, que foi um golpe espetacular que a menina deu, né? E, e eu falo, ó, peraí, mas vamos conversar aqui, porque a vida da gente é uma coleção de fracassos e insucessos, muito mais do que vitórias e acertos. Então, assim, eu refleti com ela os vários momentos que eu errei em todas as esferas da vida. Como executivo, sexta-feira eu saí ali de um campus do UniBH, lá no bairro Buritis, ou trabalhando na Fundação Dom Cabral, saí do aeroporto de volta para casa lá no Alphaville, que era um trajeto considerável, e tinha dia que eu pensava assim, gente, se eu conseguir fazer mais merda num dia, eu acho que esse dia hoje foi o recorde mundial. De tanta decisão errada, de tanta fala errada, já errei e continuo errando. E errar é um princípio básico para acertar. Aí tive que sentar, conversar com a minha filha, e convencê-la a ir para o campeonato de novo. E ela foi, mas a gente começou a fazer. Ó, eu acho que você foi para o campeonato sem preparo, você foi achando que era o country club, e se ferrou, aprendeu na dor. Aí não queria ir, mas a menina que eu vou lutar, campeã pan-americana, blá. Eu falei, minha filha, faça o seu melhor. É isso, né? Até porque eu até falo com ela, o jiu-jitsu você precisa aprender a se defender. Papai e mamãe não vão estar aqui para sempre, não. Você está lá fazendo faculdade em algum lugar, alguém te ataque aí. Você pelo menos tem que se defender. Aí trabalhamos, contei vários casos de várias mancadas que eu dei, erros que eu cometi. Já tomei decisões ruins em reuniões, já me enderecei para pessoas, mesmo estando certo no meu argumento, eu conversei, eu me coloquei publicamente de forma equivocada, né? E aí é o que eu falo, se você errou na forma, certo ou errado, você está errado. Então, quer dizer, são essas coisas que me permitiram aprender. Aí fizemos um preparo aqui com a minha filha, voltando ao assunto, contratei uma coach para estratégia de luta com ela e papapá, foi lá, ficou em terceiro. E a menina pan-americana lá, que era campeã, só fez 2 pontos nela. Eu falei, tá vendo? Aí você trabalha no seu filho o quê? Você trabalha autoconfiança, você trabalha autoestima, você mostra que ganhar faz parte do jogo, né? Eu até fiz citações futebolísticas para ela, né? Porque eu acho que o Tele Santana, para mim, o maior técnico de futebol que eu já vi em ação, tinha uma frase muito legal sobre aquela seleção de 82, que ele dizia o seguinte: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Estou com medo de perder, que eu perdi o tesão de querer ganhar. Então, assim, eu não posso deixar que o medo me consuma, eu consumo a minha filha, eu consumo meus alunos. Vamos lá, faça o seu melhor, se prepara. Pode errar? Pode, grande chance que dê errado, mas se você fizer o seu melhor, você continua crescendo. Né? Então, eu acho assim, isso é educar, né? A escola não vai fazer isso. Mas isso sou eu, né? Que estou aqui vendo o dia a dia, que estou acompanhando e tal, papapá. Então é isso aí, né? Eu acho que, olhando para. O que me incomoda hoje é que eu fico vendo aí nas mídias sociais do Brasil pessoas educando filhos no Instagram. E, inclusive, tem milhares de seguidores, né? Tem 2, 3 aí que expõem os filhos e as filhas lá, ficam dando receitinha de bolo. Oferecem cursos para pais, para educar filhos. Eu falei, porra, não tem curso, né? O que está pensando que é esse negócio? Né? Se você estiver passando tempo de qualidade com seus filhos e se interessando pela vida deles, a vida você vai acertando e errando. Mas não tem curso para isso, não. O curso é se interessar pelo seu filho e pela sua filha. Genuinamente. É claro, eu tenho uma vida profissional muito atribulada, sempre tive. Mas o tempo que eu estou em casa, é o tempo que eu estou dedicado a isso. Como é que é? Deixa eu entender o que você está falando. Não entendi o que você está falando. Vem cá, vamos conversar. Aí ontem estava lá uma briga, metendo pau em todos os professores. Adolescente, né? Aí eu falei, quer dizer então que você se acha melhor que esses professores? Aí eu vou lá e engatilho aí a conversa. Quer dizer, isso é que interessa, isso é que faz a diferença. Né? Minha filha, eu acho tão ruim, eu acho tão ruim quando eu vejo alguém com o discurso de colocar a culpa nos outros. Né? Quer dizer, tá todo mundo errado, você tá certo. É isso mesmo? Agora pensa comigo, e se esse professor, essa professora um dia te chamar e falar assim, você falou isso, isso, queria entender melhor, como é que você vai ficar? Então, assim, faça a sua parte. Né? Eu sempre falo com os executivos, né? Às vezes os alunos das escolas de negócio, é o seguinte:
Se você botou na cabeça que você vai fazer o seu melhor, que você vai ser a melhor versão de você que você puder ser, você vai fazer isso com ou apesar dos seus professores. Então, assim, na minha formação, eu não ficava lá lamentando, né? Eu fiz a UFMG, que eu acho uma baita universidade, tenho o maior orgulho da UFMG. Orgulho. Acho que é uma instituição extraordinária. Agora, só tive professores extraordinários? Não, não, muito pelo contrário. Pessoas medianas, às vezes. Então, eu que tomei a decisão que eu seria bom e que faria e que me tornaria alguém interessante com apesar dos professores. Então, eu não ficava reclamando de papel higiênico que não tinha no banheiro, que não tinha sabonete, que o professor não sabe dar aula. Porra, não sabe não? Então, eu tenho ensinado muito, conversado muito com a minha filha, por exemplo, sobre a questão da autonomia. Para de reclamar, faça alguma coisa, seja você a mudança. O cara de matemática não está legal? Então, bacana, como é que eu posso te ajudar? Eu até fui ver umas coisas de matemática lá que eu mesmo não lembrava. Falei assim, pô, eu vou ter que estudar isso aqui, o tempo está difícil. Contratei uma ex-aluna minha aqui da ASU, da Carrie, que está agora na China, e que eu acho a menina espetacular. Menina, primeira geração de college students, pais imigraram ilegalmente do México, a menina é um sucesso. Olha. E tal. E ela dá aula hoje para minha filha, né? Que posso fazer, né? Podia sentar com ela e tal. Então é isso, né? Eu acho que são tempos para mim estranhos de exposição e criação de filhos em mídias sociais. Não que eu não coloque foto da minha filha, minha filha toca piano muito bem, canta. Quando eu boto ela cantando, tocando um piano e tal, eu já vou aqui educando para usar a mídia social, que tem que educar, né? Educar, um monte de coisa maluca na internet, né? Garoto e garota mandando fotos de partes íntimas. Ó, beleza. Então, se você fizer isso aí, a internet não apaga nada, não. Né? Põe no Google aí, vídeo Daniela Sicarelli transando na praia. Vai achar lá. É isso? Então, assim, postou, acabou. Não tem mais. Não tem quem vai apagar isso. Então, quer dizer, é isso. É isso que eu acho que a gente precisa educar. E educar, fala assim, tecnologia espetacular, mas vamos aprender a usar? Vamos pensar sobre as consequências e tal? Então, é essa luta diária, como professor e como pai, né? Como professor, eu termino com a minha crítica de educação, a única coisa que as pessoas pagam, mas não querem levar. É isso mesmo. Você compra o iPhone, né? Compra o iPhone, paga o carro, quero levar para casa, não é isso? Compra o carro, quero levar para casa. Mas educação eu paguei, mas, professor, eu vou ter que ler isso tudo mesmo? Porra, cara, tá de sacanagem. Né? Eu não estou falando de jovem, não, estou falando de cara adulto. Vou ter que ler, não, cara, colore. Pega umas canetinhas aí, colore os ósseos. Pô, é claro que você vai ter que ler, cara. Você pagou para isso. A escola tem que. Você tem que sair daqui melhor que você entrou. E não vai ter jeito de não ler, pô. Como é que você vai aprender sem ler? Né? Como é que você vai aprender sem estar exposto e tal? Até hoje você ouve reclamações do mundo inteiro. Né? O mundo do fast food de mídias sociais, né? Quero ler um videozinho de 2 minutos. Quero ler um. Ou até menos, né? Pois é. Mas muito bom, Riva. Achei excelente. Fechando o podcast com a primeira temporada com chave de ouro. Puta, eu embarquei no Cairo. Isso. Se a guerra não eclodir por lá e eu não for feito refém, não fizer no cativeiro, a gente retoma o ano que vem. Isso aí. Então, valeu, pessoal. Obrigada por nos ouvirem por esses 10 episódios. Aguardamos feedbacks, sugestões. Sugestões de temas, de coisas que interessem e tal. E temos que ver se esse feedback, se esses podcasts importam para alguém realmente, né? Senão a gente para e vamos cuidar de outras coisas na vida. Né? Então, no mais, um bom final de ano a todos. Vamos fazer agora aquelas promessas para 2024 que não se cumprirão, de perder peso, de acertar a nutrição, de estudar não sei o quê, né, e tal. Tudo vai acabar nos 30 primeiros dias do ano. É importante renovar as energias aí, porque nós temos vários desafios aí pela frente, profissionais, pessoais, e desafios como humanidade também, né? Se você não acredita em aquecimento global, é importante ver o que a ciência está discutindo sobre isso, e não
o tiozinho da internet que mandou um WhatsApp pra galera. Nossa, quem não acreditar, eu acho que as últimas semanas aqui no Brasil mostraram que é uma realidade irrefutável. Ciência salva a vida. Uhum, né? Isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal.